Olha, há muito tempo eu estou guardando essa história. Ela é uma história meio tenebrosa e ela passou medo em muita gente. E como o rio está muito baixo, algumas pessoas ouviram barulho dentro d'água e tudo mais, eu me lembrei dessa história do homem-sapo, colecionador de ossos. Essa história saiu na mídia, eu vou contar para vocês do jeito que saiu, e vou mostrar um recorte do jornal da época que foi publicado. Essa história correu o Brasil inteiro. O que eles contam? Eles contam que os pesquisadores que fazem levantamento lá em Buriquizeiro, no sítio arqueológico, deram falta de ossadas. Eles tiravam os ossos e os ossos estavam desaparecendo. Aí resolveram montaram uma campana para ver se descobria quem é que estava fazendo isso. E por surpresa deles, uma noite eles encontram um ser totalmente diferenciado, uma criatura dita por eles monstruosa, parecendo um sapo, com a pele esverdeada, todo pegajosa. Eles tentaram pegar ele, mas ele correu e pulou dentro do rio. É na margem de lá. Tanto é que eu estou gravando aqui. O canal do rio é do outro lado. Lá, diz que ele morava na terceira, quarta pilastra. Então o que fizeram? Foram atrás, pegaram o barco, foram atrás. Ele foi nadando até uma das pilastras. Eles tentaram segurar ele. Ele conseguiu fugir. Inclusive o rapaz que pôs a mão nele depois teve uma infecção generalizada no braço. Diz que ele descamou igualzinho uma casca de cobra. Mas qual foi a surpresa? Eles não conseguiram pegar ele, mas conseguiram descobrir que no toco, no pé dessa pilastra, tinha um buraco, tinha um vão. E para surpresa deles, o que tinha nesse vão? Tinha uma casa cheia de ossos. Ele fez uma casa, ele fez um buraco, uma loca, e com as paredes cheias de osso. Então as pessoas começaram a dizer que era ossada de gente que morria afogada aqui, gente que sumia, e eles juntando com os ossos lá do sítio arqueológico, foi aquele ai, ai, ai. Aí o que o pessoal fez? Falou, ó, a Defesa Civil falou, não vamos contar para ninguém não, porque se contar para as pessoas vai virar maior sufoco e ninguém vai ter coragem de atravessar essa ponte. Como até hoje muita gente tem medo de atravessar aqui. Então ficaram em silêncio e começaram a fazer pesquisa para descobrir o que era. Aí o pessoal começou a falar, a polícia dizendo que era homem que morava em Buriquizeiro, que era um homem doido, que era isso e aquilo. Aí uns falavam que era lenda, aí os mais antigos falavam, não, existe mesmo, tem sim, a gente já conhecia. Aí veio um pescador para complementar a história. O que o pescador disse? Que batendo tarrafa um dia lá, ele conseguiu tirar lá de dentro uma ossada de boi, toda amarradinha, toda enfeitada. Então a história foi crescendo, passaram-se os dias, teve um lavrador também que contou essa história. Eu vou deixar no final do vídeo o recorte do jornal, aí você dá uma pausa e lê tudo escrito como é que foi. Agora, é uma história que para muitos ainda está viva até hoje, as pessoas estão com medo. É do lado de Buriquizeiro, lá no cantinho, lá no terceiro e quarto, porque lá ainda tem água, o rio pode baixar do jeito que for, que lá ainda tem água. Eu acho que deve ser peixe, porque o rio baixou muito, está muito seco e lá a água não acaba, lá tem uma exposição grande. Vocês podem estar ouvindo um barulho de fundo aí, ó, é as motos passando na ponte. Eu estou aqui nesse breu, ó, eu vou dar um giro aqui para vocês verem, ó. Eu vim aqui agora à noite gravar, porque eu queria ver se aparecia alguma coisa, se alguém estivesse por aqui para me contar. Eu dei sorte, eu encontrei o pessoal que estava cortando capim aqui, eu vou colocar a gravação dele no fundo, e ele viveu essa história e esse período. É isso. Homem-sapo, o colecionador de osso. Faz medo. Inter. Você lembra disso? Como é que foi? Ah, isso aí foi antes da pandemia. A história do homem-sapo que morava ali debaixo da ponte Marechal, que roubava cadáver, né? E colecionava ossos. Uns falavam que ele fazia bruxaria, outros falavam que ele comia carne de defunto. E essa história foi prolongando com o decorrer do tempo aqui em Pirapora, né? Aí muita gente tinha até medo de ficar aqui, né, perto da ponte. Aí, como, assim, creio eu que já tem um tempo que nós não vemos ele mais,
Mas a história ainda prossegue, né? Aí é uma história que é contada aqui na Pedra da Ponte. E você tinha medo? Rapaz, eu falo a verdade, sem medo não tenho não. Legalzinho, corajoso, cara. Ah, medo, como é que diz, né? Só da mão de Deus sobre nós, mas o resto não tem medo não. Muito obrigado.